E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre gênero fluido, a sexualidade mutante. E os caras que se identificam como gênero fluido são pessoas que conseguem alterar o seu gênero em questão de horas, minutos, dias ou quem sabe, meses. Então não é de se espantar que um gênero fluido, ele pode acordar como uma mulher, mas à tarde pode se identificar como homem e de noite ele pode se tornar lobisomem. Os gender fluids vieram para mudar a nossa sociedade e para mostrar pra gente que não existe apenas homem e mulher e que uma pessoa pode ter todas as sexualidades dentro de si e que ela pode alterar isso com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos minutos e das horas. Então essas pessoas, elas têm várias sexualidades e vários gêneros dentro de si. Eles não se identificam apenas com um só gênero. E dentro dos gender fluids, eles possuem três características essenciais, porque vai ter gender fluid que vai ter o poder do gênero fluxo, onde ele pode mudar o gênero na mesma intensidade do gênero base. Gender fluid, vem brincar com a gente. E o segundo tipo de gender fluid, que é o gender fluid orogênero, onde ele vai conseguir de certa forma ter um certo núcleo imutável, enquanto outras partes dentro do gênero dele serão totalmente fluidas, ou seja, uma parte é estática e a outra parte do gênero consegue alterar entre homem e mulher, a gênero, bigênero e assim por diante. Gender fluid, vem ser meu amigo. E a terceira característica dos gender fluids é chamado de magifluida, onde você pode mudar o seu gênero entre magigêneros, ou seja, você muda o seu gênero principal entre diversos gêneros. Gender fluid, para de malícia, esse é o meu gênero e eu falo como eu quiser, porque eu sou gender fluid. E a pauta sobre essa sexualidade já vem sendo discutida desde os anos 90, porém os gender fluids sempre existiram. E é bom lembrar também que os gender fluids, os gêneros fluidos, eles não são iguais como a outras sexualidades, como a dos não binários e também o dos gender queer. Os gender fluids, eles possuem todo um universo dentro de si, porque eles são muito profundos e eles não podem ser confundidos dentro da comunidade LGBTQIA+, porque para muitas pessoas o gender fluid faz parte da comunidade dos não binários e também dos gender queer, porque essas duas sexualidades não aceitam a ideia da binariedade que a sociedade tenta impor a todas as pessoas. Então, os gender fluids, eles não são iguais aos não binários e também aos queer, mas eles fazem parte dessa comunidade, porém eles possuem regras próprias dentro do seu gênero, que é mutante, igual a Mística do X-Men, porque a Mística, se ela quiser, ela pode ser o Magneto, pode ser o Professor Xavier, ela pode ser a Fera e também em alguns momentos ela pode ser a deliciosa da Jennifer Lawrence. Basta a Mística querer. E é basicamente isso que os gêneros fluidos são na sexualidade. Ele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser sem gênero, pode ter gênero misturado com outro gênero, fazendo um sanduba de gênero, porque eles são gender fluids. E a primeira vez que a palavra gênero fluido foi utilizada foi num livro dos anos 90 de uma autora chamada Kate Bornstein, porque essa mulher, ela escreveu um livro sobre gênero chamado Gender Outlaw, On Man, Woman and the Rest of Us. E foi nesse livro que surgiu o termo gender fluid. E como os gender fluids estão dentro da comunidade dos não binários, é muito importante você utilizar no trato com essas pessoas os pronomes neutros, elo, dile. Então, se você conhecer um elo gênero fluido, você não deve chamar elo de ele ou de ela, mas sim por pronomes neutros, pronomes que não identifiquem o gênero, porque você não sabe se esse gender fluid é mulher ou homem, ou a gênero. E quando bater a dúvida, basta perguntar para essas pessoas: menine, como você quer que elo lhe chame? Que você terá a resposta imediatamente. E a bandeira dos gêneros fluidos foi feita por J.J. Pauli. O rosa significa o feminino, o branco significa a ausência de gênero, o roxo é a combinação do masculino com o feminino e a preta, todos os gêneros. Já a azul significa o gênero masculino. E isso são gender fluid.